A sombra de Hitler pairava ominosamente sobre a Europa, enquanto sua máquina de guerra devorava nações inteiras. No entanto, mesmo dentro das fileiras de sua própria camarilha, a traição borbulhava nos cantos mais escuros. Figuras-chave dentro do partido nazista conspiravam em segredo, buscando desafiar o poder e a autoridade de seu Führer. Mas a traição no Reich não era brincadeira de criança. Hitler e seu regime eram conhecidos por sua crueldade implacável e falta de misericórdia para com aqueles que se desviavam de sua visão de mundo. Os traidores enfrentavam consequências dilacerantes que iam desde julgamentos sumários até execuções públicas, e muitas vezes seus destinos se tornavam exemplos assustadores para qualquer um que ousasse considerar o ato de traição. O brutal destino dos traidores de Hitler se tornaria assim uma sombria realidade, um lembrete sombrio das consequências de desafiar o Reich. Traição no coração do Reich, o complô contra Hitler. A conspiração do 20 de julho de 1944, também conhecida como o atentado do Wolfschanze, foi uma tentativa audaciosa de acabar com a vida do Führer e derrubar o regime nazista. No coração deste complô estavam homens de honra e patriotismo, mas também havia aqueles cujas motivações eram mais complexas e questionáveis. O líder indiscutível da conspiração foi o coronel Klaus von Stauffenberg, um oficial do exército alemão que havia chegado à conclusão de que Hitler precisava ser eliminado para salvar a Alemanha do desastre total. Stauffenberg recrutou outros oficiais de alto escalão, incluindo o general Friedrich Olbricht e o general Ludwig Beck, em sua missão para assassinar o Führer e tomar o controle do governo. No 20 de julho de 1944, Stauffenberg colocou uma bomba em uma mala durante uma reunião no quartel-general do Führer em Rastenburg, Prússia Oriental. A explosão resultante foi poderosa, mas Hitler sobreviveu milagrosamente com apenas ferimentos leves. Após a explosão no quartel-general do Führer, os conspiradores anunciaram apressadamente a morte de Hitler, esperando provocar comoção nas fileiras nazistas e ganhar tempo para consolidar sua posição. Eles desdobraram tropas leais à sua causa em áreas-chave de Berlim e outras cidades, enquanto emitiam ordens de prisão contra altos líderes nazistas, incluindo Joseph Goebbels. Internamente, tentaram estabelecer comunicações para coordenar seus movimentos e se manter informados sobre o desenvolvimento da situação. Além disso, convocaram a resistência popular, esperando ganhar apoio para sua causa entre a população alemã e outras figuras influentes. No entanto, a falta de confirmação da morte de Hitler e a resposta rápida e determinada do regime nazista minaram seus esforços. A confusão reinante e a falta de coordenação permitiram que as forças leais ao Führer retomassem o controle rapidamente. Stauffenberg chegou ao Bendler Block com a intenção de coordenar as ações restantes do golpe de Estado. Pouco depois de sua chegada, foram cercados pelas forças da Gestapo e presos. À medida que a notícia do atentado se propagava, a Gestapo, a temida polícia secreta nazista, lançou uma caçada implacável para capturar os conspiradores. Alguns foram presos imediatamente, enquanto outros conseguiram escapar por pouco. As operações de busca e captura foram tão precisas quanto brutais. Equipes de agentes da Gestapo invadiram casas, locais de trabalho e até esconderijos secretos onde os conspiradores se escondiam. A violência e a intimidação marcaram essas incursões, com famílias aterrorizadas e bairros inteiros mergulhados no medo. Uma vez sob custódia, os conspiradores enfrentaram interrogatórios infernais. A Gestapo não poupou o uso de tortura física e psicológica para arrancar confissões e detalhes sobre o complô. Espancamentos, choques elétricos, privação do sono, qualquer método era justificado na busca por informações. Alguns conspiradores, quebrados pela dor e pelo medo, cederam e confessaram. Traíram seus companheiros e revelaram detalhes críticos sobre o plano, numa tentativa desesperada de aliviar seu próprio sofrimento. No entanto, outros resistiram bravamente, suportando o tormento em silêncio e protegendo seus camaradas tanto quanto possível. Os julgamentos foram pouco mais que farsas, espetáculos projetados para legitimar as execuções que se seguiriam. Tribunais controlados pelo regime emitiram veredictos de culpa em tempo recorde, condenando os conspiradores à morte por traição,
As sentenças foram executadas imediatamente com execuções públicas. Conspiradores e execuções, o destino dos traidores. Como um dos principais responsáveis, Stauffenberg enfrentou um julgamento sumário por traição. O processo foi rápido e ele foi considerado culpado de sua participação no complô para assassinar Hitler e derrubar o regime nazista. A sentença foi a pena de morte e, no mesmo dia da tentativa de assassinato, em 20 de julho de 1944, Klaus von Stauffenberg foi executado por um pelotão de fuzilamento no pátio do Bendler Block, a sede do Exército de Reserva em Berlim. Junto com ele, vários outros conspiradores também foram executados naquele dia como represália por sua participação no complô. O tenente e secretário adjunto de Klaus von Stauffenberg, Werner von Hafthen, também planejou junto ao seu chefe a logística do plano, coordenando os detalhes e assegurando que tudo estivesse em seu lugar para o momento crucial do atentado. No dia da tentativa de assassinato, von Hafthen acompanhou Stauffenberg à Toca do Lobo na Prússia Oriental, onde Hitler estava realizando uma reunião de Estado-Maior. Ele levava consigo a mala que continha a bomba que deveria acabar com a vida do ditador nazista. Como secretário adjunto, von Hafthen estava intimamente familiarizado com os procedimentos e protocolos do lugar, o que permitiu a Stauffenberg colocar a mala com a bomba debaixo da mesa de conferências sem levantar suspeitas. Quando a bomba explodiu, Stauffenberg e Werner von Hafthen voltaram para Berlim ao Bendler Block, que era o centro de operações da resistência alemã. Uma vez no Bendler Block, as autoridades nazistas, alertadas sobre a tentativa de assassinato, iniciaram uma série de prisões dos conspiradores. Von Hafthen, sendo um colaborador próximo de Stauffenberg e seu secretário adjunto, foi um dos detidos. As forças de segurança nazistas, que incluíam membros da Gestapo, realizaram incursões em busca dos conspiradores e os detiveram no mesmo local onde estavam planejando o golpe contra Hitler. Posteriormente, ele foi submetido a um julgamento sumário por traição e sentenciado à pena de morte. A execução de Hafthen ocorreu no pátio do Bendler Block, junto a Stauffenberg, onde grande parte dos preparativos para o golpe foram planejados e finalmente foram executados por um pelotão de fuzilamento. Mas não foram apenas Stauffenberg e von Hafthen os perpetradores da tentativa de assassinato a Hitler. Outros importantes oficiais e civis também participaram, como Henning von Treschow. Von Treschow se uniu ao movimento de resistência após presenciar as atrocidades do regime nazista na União Soviética, onde serviu durante a invasão alemã. Convencido da necessidade de derrubar Hitler, começou a conspirar ativamente contra ele, tornando-se um dos principais arquitetos do complô de 20 de julho. Treschow, temendo represálias, tentou encobrir seu papel no complô, mas sua participação foi descoberta. À medida que a Gestapo intensificava suas investigações, Treschow percebeu que seria capturado em breve. Finalmente, para evitar a captura e a inevitável execução, Treschow decidiu tirar a própria vida. Em 21 de julho de 1944, um dia após o atentado fracassado, ele se suicidou na frente russa, ingerindo uma cápsula de cianeto. Como general alemão e ex-chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, Ludwig Beck foi um dos principais conspiradores no complô de 20 de julho. Beck, devido ao seu prestígio e posição dentro do exército, foi instrumental na elaboração e coordenação do complô. Seu conhecimento dos assuntos militares e sua autoridade entre os oficiais superiores ajudaram a ganhar apoio para a conspiração dentro das fileiras do exército alemão. Além disso, Beck tinha sido um crítico aberto de Hitler e sua estratégia militar, o que o tornou um líder natural para aqueles que buscavam uma mudança de regime. O papel de Beck no complô incluía a preparação de planos militares para assegurar o controle do governo após o assassinato de Hitler e a coordenação das ações dos conspiradores dentro do exército. No entanto, ele foi preso pouco depois do atentado fracassado e enfrentou um julgamento sumário conduzido pelo sistema judicial nazista. Antes de ser julgado, Beck optou por tirar a própria vida, preferindo a morte a enfrentar a humilhação e a tortura nas mãos de seus captores. Friedrich Olbricht, um general no exército alemão e chefe do Estado-Maior-Geral da Reserva do Exército na época, desempenhou um papel crucial na conspiração para assassinar Adolf Hitler
em 20 de julho de 1944. Como responsável principal por coordenar as ações militares dentro da Alemanha, uma vez que o assassinato de Hitler fosse realizado, Olbricht tinha a tarefa de colocar em prática o Plano Valkyria, um plano de contingência originalmente projetado para o controle da ordem interna em caso de distúrbios civis, mas que foi modificado pelos conspiradores para realizar o golpe. Sob o Plano Valkyria, as unidades de reserva que estavam sob o comando de Olbricht receberiam ordens falsas de supostas rebeliões ou desastres naturais, o que as levaria a ocupar pontos estratégicos em Berlim e outras cidades-chave. Esta manobra asseguraria o controle do governo e facilitaria a detenção dos líderes nazistas uma vez que Hitler fosse eliminado. Após o fracasso do atentado de 20 de julho, Friedrich Olbricht foi preso no Bendler Block, a sede do Exército de Reserva em Berlim, onde grande parte dos preparativos para o golpe foram coordenados. Sua prisão marcou o início de uma série de detenções de conspiradores pelas autoridades nazistas. Uma vez sob custódia, Olbricht foi julgado sumariamente por um tribunal militar nazista. Ele foi considerado culpado de traição por sua participação no complô para assassinar Hitler e derrubar o regime nazista. A sentença foi a pena de morte, e em 21 de julho de 1944, Friedrich Olbricht foi executado por um pelotão de fuzilamento no pátio do Bendler Block, junto com outros conspiradores, incluindo o líder do complô, Klaus von Stauffenberg. Karl Friedrich Goerdeler, outro importante conspirador na tentativa de assassinato de Adolf Hitler em 20 de julho de 1944, desempenhou um papel crucial na resistência interna contra o regime nazista. Goerdeler, um conservador e ex-prefeito de Leipzig, mantinha uma postura firme contra as políticas ditatoriais de Hitler e seu regime desde muito antes do início da guerra. Sua participação no complô não só envolvia a concepção do plano para assassinar Hitler, mas também a preparação para estabelecer um governo provisório após o sucesso do golpe. Dada sua experiência política e administrativa como ex-prefeito de Leipzig e ex-membro do governo alemão, Goerdeler foi considerado para desempenhar um papel destacado no futuro governo provisório. Esperava-se que ele ocupasse um cargo importante, possivelmente o de chanceler, no novo governo que seria formado após a queda de Hitler. Sua visão política e compromisso com os valores democráticos o tornaram uma figura central nos planos para a reconstrução da Alemanha após a queda do regime nazista. No dia do atentado, Goerdeler foi detido pela Gestapo, a temida polícia secreta do regime nazista, no mesmo dia da tentativa fracassada de assassinato ao Führer. Após sua prisão, Goerdeler foi submetido a interrogatórios e torturas pela Gestapo em uma tentativa de obter informações sobre outros conspiradores e detalhes do complô. No entanto, ele se manteve firme em suas convicções e se recusou a divulgar informações que poderiam comprometer seus companheiros conspiradores. Após um breve julgamento sumário, Goerdeler foi condenado à morte por traição em 8 de julho de 1944. Apesar dos esforços de seus partidários para salvá-lo, incluindo influências internacionais, a sentença foi executada. Em 2 de fevereiro de 1945, ele foi finalmente executado por enforcamento na prisão de Plötzensee, em Berlim. Erwin von Witzleben emergiu como uma figura destacada na tentativa de assassinato contra Adolf Hitler em 20 de julho de 1944. Como general de alto escalão na Wehrmacht, ele havia chegado à conclusão de que a eliminação de Hitler era vital para o futuro da Alemanha e a paz na Europa. Sua posição dentro do exército alemão o tornou uma peça-chave para o sucesso do golpe planejado. Witzleben estava destinado a liderar as forças militares que tomariam o controle de Berlim após o assassinato de Hitler. Com sua ampla experiência e respeito no exército, seu apoio era crucial para garantir a cooperação e a execução eficaz do plano. Junto com outros conspiradores, ele trabalhou em estreita colaboração para coordenar o plano e assegurar que as forças militares estivessem preparadas para agir rapidamente uma vez que Hitler fosse eliminado. No dia do atentado, Witzleben estava pronto para cumprir seu papel designado no golpe. No entanto, quando o plano fracassou e a bomba colocada por Klaus von Stauffenberg não conseguiu matar Hitler, a Gestapo,
A temida polícia secreta do regime nazista moveu-se rapidamente para prender os conspiradores. Witzleben foi detido pela Gestapo no mesmo dia do atentado. Após sua prisão, ele foi submetido a interrogatórios e a um julgamento sumário por traição. Dada sua alta posição militar e sua participação destacada no complô, foi condenado à morte em 8 de agosto de 1944. A sentença foi executada rapidamente e, em 8 de agosto de 1944, Erwin von Witzleben foi executado por enforcamento na prisão de Plötzensee, localizada em Berlim. A figura de Helmut James Graf von Moltke não só se destaca por sua distinta carreira como jurista, mas também por sua coragem e compromisso com a resistência alemã contra o regime nazista. Embora ele não tenha participado diretamente do planejamento ou execução do atentado de 20 de julho de 1944 contra Hitler, seu papel na rede de contatos e sua influência dentro da resistência o vincularam ao complô. Hans Gisevius, um oficial civil alemão e membro do movimento de resistência contra o regime nazista, desempenhou um papel crucial durante o atentado de 20 de julho. Utilizou sua posição para facilitar a logística e a comunicação entre os conspiradores, bem como para fornecer informações internas sobre os movimentos das tropas e os planos de Hitler. Durante o dia do atentado, Gisevius não estava presente na Toca do Lobo em Berchtesgaden, onde ocorreu a tentativa de assassinato. No entanto, desempenhou um papel fundamental nos eventos posteriores ao fracasso do plano, ajudando a coordenar a fuga de alguns conspiradores e contribuindo para a difusão de informações sobre a resistência dentro e fora da Alemanha. Após o fracassado atentado, Gisevius passou a clandestinidade até 23 de janeiro de 1945, quando escapou para a Suíça usando um passaporte que havia pertencido a Karl Deichmann, cunhado do conde alemão Helmut James von Moltke. Joseph Wirmer, um destacado jurista e membro ativo da resistência alemã contra o regime nazista, desempenhou um papel crucial durante o atentado de 20 de julho. Wirmer, conhecido por sua integridade e compromisso com a justiça, juntou-se ao círculo de conspiradores liderado pelo coronel Stauffenberg em sua tentativa de derrubar Hitler. Como parte da conspiração, Wirmer contribuiu com suas habilidades legais e políticas para planejar e executar o atentado. No entanto, a tentativa fracassou quando a bomba colocada por Stauffenberg não conseguiu matar Hitler na Prússia Oriental. Após o fracassado golpe, Wirmer foi preso pela Gestapo em 4 de agosto de 1944. Submetido a interrogatórios e torturas, Wirmer manteve-se firme em sua lealdade à causa da resistência e recusou-se a trair seus companheiros conspiradores. Posteriormente, em 8 de setembro de 1944, Joseph Wirmer foi julgado sumariamente por um tribunal nazista e condenado à morte por traição. 2 horas após a sentença, foi executado por enforcamento na prisão de Plötzensee, em Berlim. Em setembro de 1943, o coronel Albrecht Merz von Könheim envolveu-se no complô para assassinar Hitler e foi um dos principais arquitetos da Operação Valkyria, contribuindo com suas habilidades organizacionais e militares para garantir o sucesso do plano. Após o atentado de 20 de julho, von Könheim agiu rapidamente para tentar ativar a Operação Valkyria e tomar o controle do governo. No entanto, o fracasso do atentado levou à prisão imediata de von Könheim. Após sua prisão, von Könheim foi submetido a um julgamento sumário conduzido pelo coronel-general Friedrich Fromm, que inicialmente havia simpatizado com a conspiração, mas depois traiu os conspiradores para salvar-se. Von Könheim e seus companheiros conspiradores foram declarados culpados de traição e condenados à morte. Em 20 de julho de 1944, von Könheim foi levado ao pátio do Bendler Block, onde foi executado por um pelotão de fuzilamento junto com outros líderes do complô, incluindo Friedrich Olbricht, Klaus von Stauffenberg e Werner von Haeften. O jurista alemão e membro do movimento de resistência Karl Sack. Em 1934, Sack ingressou no recém-fundado Reichskriegsgericht, o Tribunal Militar do Reich, onde rapidamente ascendeu a uma posição sênior. Seu papel nesse tribunal foi crucial, especialmente quando pôde atrasar o procedimento contra o comandante em chefe do exército Werner.
Von Fritsch, que havia sido falsamente acusado de homossexualidade pela Gestapo em uma tentativa de desacreditá-lo por sua oposição às tentativas de Hitler de subjugar as forças armadas alemãs. A posição de Sack no Reichskriegsgericht lhe concedeu acesso a importantes círculos da resistência dentro do exército alemão, incluindo figuras como o almirante Wilhelm Canaris, o major-general Hans Oster e Hans von Donani, bem como outros dentro da Abwehr, a inteligência militar alemã. Essa conexão com a resistência levou-o a participar da tentativa de assassinato de Hitler no complô de 20 de julho de 1944. Mas, após o fracasso do complô, Sack foi preso em 9 de agosto de 1944 e enfrentou um julgamento sumário perante uma corte marcial das SS presidida por Otto Torbeck. Ele foi condenado à morte e executado por enforcamento 2 dias depois. Destaca-se que Sack havia sido designado para o papel de ministro da Justiça em um planejado governo civil após o golpe de Estado, o que ressalta seu compromisso com a restauração da ordem e da justiça na Alemanha após a queda do regime nazista. Como capitão na Abwehr, Ludwig Gehre fazia parte de um grupo que tinha como propósito derrubar o regime nazista e pôr fim à guerra. Esse círculo de resistência incluía figuras notáveis como Wilhelm Canaris, General Ludwig Beck, Hans von Donani, Hans Oster e Dietrich Bonhoeffer, além do próprio Gehre. Gehre estava a par dos preparativos para assassinar Hitler sob Henning von Treschow para março de 1943. No entanto, sua participação na resistência levou à sua prisão pela Gestapo em março de 1944, após a prisão de Helmuth James Graf von Moltke em janeiro daquele ano. Apesar de sua captura, Gehre conseguiu escapar e permaneceu na clandestinidade por um tempo. Após o fracasso da tentativa de assassinato de Hitler em 20 de julho de 1944, Gehre tornou-se alvo da intensa busca da Gestapo. Junto com sua esposa, ele se manteve escondido por várias semanas, recebendo refúgio adicional dos irmãos Hans e Otto John. No entanto, diante da iminente captura pela Gestapo em 2 de novembro, Gehre tomou a dolorosa decisão de atirar em sua esposa e depois tentar se suicidar. Embora tenha sobrevivido a AOS ferimentos, foi capturado e posteriormente encarcerado em vários campos de concentração. Em 9 de abril de 1945, Gehre foi executado por enforcamento no campo de concentração de Flossenbürg, junto com outros destacados conspiradores como Wilhelm Canaris, Hans Oster, Karl Sack e Theodor Strunk. O advogado e trabalhador da resistência alemã, Theodor Strunk, que inicialmente simpatizava com o nacional-socialismo, mas depois passou a se opor ao regime por sua tomada de poder e o subsequente declínio do Estado de Direito. Em 1937, ele se tornou Hauptmann das Forças de Reserva da Alemanha, trabalhando na seção Wehrmacht do IMT Ausland Abwehr, sob o comando de Hans Oster. Ele entrou em contato com Karl Goerdeler e organizou reuniões de membros da resistência alemã em sua própria casa, até que por sua participação no complô de 20 de julho de 1944, Theodor Strunk foi preso em 1º de agosto, expulso desonrosamente do exército em 24 de agosto e em 10 de outubro, condenado à morte pelo Tribunal Popular presidido por Roland Freisler. Ele foi então encarcerado no campo de concentração de Flossenbürg, onde ele, Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Ludwig Gehre, Hans Oster e Karl Sack foram executados juntos por enforcamento em 9 de abril de 1945. A caça a AOS traidores, a implacável busca da Gestapo. A polícia secreta do regime nazista, a Gestapo, dirigida por Heinrich Müller, era conhecida por sua brutalidade e eficiência na supressão da dissidência. Após o atentado de 20 de julho, a Gestapo redobrou seus esforços para descobrir os responsáveis e todos os envolvidos na conspiração para eliminar Adolf Hitler. Após a tentativa de Klaus von Stauffenberg e outros conspiradores de assassinar Hitler em seu quartel-general na Wolfschanze, a Gestapo embarcou em uma busca frenética para desmantelar a conspiração e capturar todos os implicados. Para rastrear os conspiradores, a Gestapo empregou uma variedade de métodos que abrangiam desde a brutalidade nos interrogatórios
até a vigilância intensiva e a investigação exaustiva. Os suspeitos eram submetidos a espancamentos, privação de sono, fome e outras formas de tortura para extrair informações sobre a conspiração. Os interrogadores não hesitavam em usar métodos implacáveis para obter nomes, conexões e detalhes sobre o complô. Além dos interrogatórios, a Gestapo realizou batidas em domicílios, escritórios e quartéis militares em busca de conspiradores. Essas batidas eram surpresas e aconteciam por todo o país. As prisões em massa eram comuns, e qualquer pessoa considerada suspeita de estar relacionada com a conspiração era detida, incluindo familiares e associados dos conspiradores conhecidos. A investigação também foi crucial na busca pelos conspiradores. A Gestapo examinava correspondências, registros financeiros e qualquer outra evidência que pudesse revelar vínculos com a resistência alemã ou organizações estrangeiras. Não deixavam pedra sobre pedra para identificar todos os envolvidos no complô. Eles também usavam a vigilância como uma tática, intensificando a vigilância sobre indivíduos suspeitos, usando escutas telefônicas e outros métodos para monitorar suas atividades. Não se concentravam apenas nos principais conspiradores, mas também vigiavam seus associados e qualquer pessoa que pudesse estar ligada a eles. Mas o método mais eficaz para as investigações foram as amplas redes de informantes e agentes infiltrados para coletar informações sobre os possíveis conspiradores. Esses informantes operavam em diversos círculos sociais e organizações, incluindo o exército, a aristocracia e grupos da resistência. Frequentemente, esses informantes forneciam informações cruciais sobre os movimentos e atividades dos conspiradores, ajudando a Gestapo a localizá-los e prendê-los. A Justiça do Terror, Roland Freisler e a caça a AOS traidores no Terceiro Reich. Roland Freisler foi um proeminente jurista e funcionário nazista durante o Terceiro Reich. Em 1933, foi nomeado secretário de Estado do Ministério Prussiano da Justiça do Reich Alemão. Para 1942, sua lealdade e dedicação ao Partido Nacional Socialista permitiram-lhe ascender na administração, alcançando finalmente o posto de presidente do Tribunal Popular, Volksgerichtshof, um tribunal especial estabelecido pelo regime nazista para julgar casos de traição, dissidência política e outros crimes considerados inimigos do Estado. Ao obter essa posição, foi-lhe concedido um poder quase ilimitado sobre o sistema judicial do país. Como presidente do Tribunal Popular, Freisler tinha controle absoluto sobre os julgamentos políticos, que frequentemente resultavam em condenações à morte. Estima-se que pelo menos 90% das sentenças emitidas por seu tribunal resultaram em execuções. Sob sua liderança, o tribunal tornou-se uma ferramenta poderosa para a repressão política. Freisler usava sua posição para conduzir julgamentos sumários e processos judiciais rápidos, onde as garantias legais e os direitos dos acusados eram amplamente ignorados em prol da agenda política do regime. Mas um dos momentos mais sombrios e notórios de sua carreira como presidente do Tribunal Popular no Terceiro Reich foi após a tentativa fracassada de assassinato de Hitler em 20 de julho de 1944. Os acusados eram oficiais militares e civis. Freisler encarregou-se de dirigir os julgamentos contra os conspiradores, mostrando uma ferocidade e fanatismo nazista ainda mais intensos do que o habitual. Considerou os julgamentos uma oportunidade para enviar uma mensagem clara de lealdade inabalável ao regime nazista e para punir publicamente aqueles que desafiavam a autoridade de Hitler. Seu objetivo não era apenas condenar os acusados, mas também humilhá-los e desacreditá-los publicamente para intimidar outros possíveis dissidentes. Durante os julgamentos, Freisler comportava-se de maneira extremamente agressiva e impiedosa com os acusados, mostrando pouco respeito pelas formalidades legais e garantias processuais. Interrogava os acusados de maneira hostil, insultando-os e menosprezando-os, buscando demonstrar sua superioridade moral e política sobre eles. Os procedimentos judiciais eram rápidos e as sentenças previsíveis. A grande maioria dos acusados foi condenada à morte. Freisler não permitia nenhuma defesa efetiva por parte dos acusados e também não tolerava qualquer demonstração de arrependimento ou remorso. Para ele, esses julgamentos eram uma oportunidade para reafirmar a autoridade do regime
e eliminar qualquer ameaça potencial contra ele. O clímax desses julgamentos chegou com as execuções sumárias de muitos dos acusados, incluindo os líderes do complô como Klaus von Stauffenberg e outros oficiais de alta patente. Freisler presenciou essas execuções com uma mistura de satisfação e desprezo, considerando-as um ato de justiça contra aqueles que ousaram desafiar o regime nazista. Roland Freisler morreu durante um bombardeio aliado em Berlim em 3 de fevereiro de 1945. Naquele momento, ele estava presidindo um julgamento no Tribunal Popular. Durante a audiência, um bombardeio aéreo dos aliados atingiu a cidade de Berlim, alcançando importantes edifícios governamentais, incluindo o prédio onde se encontrava o Tribunal Popular. O bombardeio foi tão repentino e devastador que não foi possível evacuar a sala do tribunal a tempo. Freisler, junto com outros presentes no edifício, ficou preso sob os escombros quando o prédio foi atingido por uma bomba. Conta-se que Freisler foi encontrado morto sob uma coluna com o dossiê de um caso em sua mão. Nos meses subsequentes ao fracasso do Plano Valkyria, o cenário político e militar da Alemanha nazista mergulhou em um estado de caos e desconfiança. Este período foi marcado por uma série de traições e conspirações que abalaram os alicerces do regime de Hitler. Dentro desse tumulto, figuras proeminentes foram arrastadas para uma complexa rede de lealdades questionadas e ambições pessoais desenfreadas. Muitas pessoas pertencentes ao partido de um dia para o outro se encontravam na mira. Líderes militares, políticos e civis, cujos destinos se entrelaçaram em um turbilhão de intrigas e decisões difíceis. Alguns deles, como os altos oficiais militares e importantes figuras políticas, cujos vínculos com o Führer estavam muito afiançados, se viram encurralados ao ver que a guerra já estava perdida. Portanto, os generais e círculos próximos de Hitler começaram a priorizar sua própria sobrevivência, mesmo que isso implicasse o desacato e a traição ao já deteriorado líder alemão. Os membros do círculo íntimo de Hitler se viram envolvidos em uma luta pelo poder e pela sobrevivência, em meio ao colapso do regime. As rivalidades internas e as conspirações palacianas se tornaram moeda corrente, enquanto cada indivíduo lutava para assegurar seu próprio lugar entre as ruínas. Além disso, houve aqueles que se levantaram como vozes dissidentes dentro do aparelho estatal nazista, desafiando abertamente as políticas do regime e buscando ativamente sua queda. Oficiais de alto escalão do exército alemão, traidores desmascarados. Quem mais se destacou entre os afetados após o atentado de 20 de julho foi o general alemão Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, que foi indiretamente implicado no atentado contra Hitler, devido à sua suposta relação com alguns dos conspiradores do Plano Valkyria. Embora não tenha participado ativamente no planejamento ou execução do complô, havia rumores de que Rommel tinha conhecimento das atividades de alguns dos conspiradores e mantinha contatos com eles. Um dos aspectos que vinculou Rommel ao Plano Valkyria foi sua posição no exército alemão e seu prestígio entre os militares. Como um dos generais mais respeitados e admirados da Wehrmacht, seu eventual apoio a uma mudança de regime teria sido crucial para o sucesso da conspiração. Além disso, Rommel tinha certas reservas sobre a liderança de Hitler e expressou críticas sobre sua direção da guerra, o que fez com que alguns conspiradores considerassem a possibilidade de contar com seu apoio. No entanto, não há evidência sólida de que Rommel estivesse diretamente envolvido no complô. Embora tenha se encontrado com alguns dos conspiradores no passado e pudesse ter tido conhecimento de suas atividades, não há provas conclusivas de que tenha participado ativamente no Plano Valkyria. Apesar disso, sua suposta simpatia pela mudança de regime foi suficiente para que fosse alvo de suspeitas e, posteriormente, de represálias por parte do regime nazista. Rommel, devido ao seu status e popularidade, foi tratado de maneira diferente. Foi-lhe oferecida a opção de tirar sua própria vida tomando cianeto para evitar um julgamento público que poderia manchar sua reputação, e, em vez disso, foi-lhe prometido um funeral de estado honroso. Em 14 de outubro de 1944, Rommel foi visitado por 2 oficiais da Wehrmacht em sua casa em Herrlingen. Foi-lhe dada a opção de enfrentar um julgamento público por sua suposta participação no complô ou tirar sua própria vida.
Diante dessa difícil decisão, Rommel optou pelo caminho mais rápido. Pouco depois, sua morte foi anunciada oficialmente como resultado de ferimentos sofridos em um ataque aéreo aliado na França. Heinrich Himmler, um dos líderes nazistas mais próximos de Adolf Hitler, ocupava os cargos de Reichsführer SS, chefe da polícia alemã e ministro do interior do Reich, mas só manteve esses cargos até 29 de abril de 1945. Quando Himmler, consciente de que a derrota alemã era inevitável, começou a explorar a possibilidade de negociar secretamente com os aliados ocidentais para buscar uma rendição que pudesse ser mais favorável para ele e para outros líderes nazistas. Perto do fim da guerra, Himmler manteve contatos secretos com representantes dos aliados ocidentais, como o conde Folke Bernadotte da Suécia e o barão Ernst von Weizsäcker da Suíça. Essas negociações clandestinas buscavam uma rendição da Alemanha aos aliados ocidentais, com a esperança de evitar a ocupação soviética e obter um tratamento mais benigno para os líderes nazistas, já que Himmler estava particularmente interessado em assegurar sua própria sobrevivência e a de outros líderes do partido. Ele sabia que, se a Alemanha caísse nas mãos dos soviéticos, a vingança seria implacável e ele enfrentaria a possibilidade de ser julgado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Portanto, buscava uma rendição seletiva que preservasse sua própria vida e a de outros líderes nazistas. No entanto, essas negociações secretas foram descobertas por Adolf Hitler em abril de 1945. Hitler considerou essas ações como uma traição imperdoável, já que o Führer considerava a rendição como um sinal de fraqueza e preferia a destruição total à capitulação. Por isso destituiu Himmler de todos os seus cargos, expulsando-o do partido e do governo nazista. Após sua destituição por Adolf Hitler em abril de 1945 e sua posterior expulsão do partido nazista e do governo, Himmler tentou esconder sua identidade e escapar da iminente derrota alemã. Disfarçou-se com uma identidade falsa como sargento das forças prussianas e tentou passar despercebido entre os refugiados alemães que fugiam para o norte. No entanto, foi identificado e preso pelas forças britânicas em uma inspeção de rotina em um posto de controle. Uma vez capturado, Himmler foi identificado corretamente e colocado sob custódia britânica. No entanto, antes que pudesse ser interrogado ou enfrentar qualquer tipo de julgamento por seus crimes, Himmler decidiu tirar sua própria vida. Em 23 de maio de 1945, um dia após sua captura, Himmler se suicidou ingerindo uma cápsula de cianeto que havia escondido na boca. A cápsula havia sido fornecida pela inteligência britânica, que havia instruído os soldados a realizar buscas exaustivas para evitar que os prisioneiros nazistas se suicidassem. Apesar dessas medidas, Himmler conseguiu consumir o veneno antes de ser detido. Com o Exército Vermelho avançando do leste e se aproximando cada vez mais de Berlim, a capital do Reich, Hitler, enfrentando a realidade da derrota, decidiu que preferia morrer antes que cair nas mãos dos inimigos. Em 22 de abril de 1945, no bunker do Führer em Berlim, Hitler revelou sua decisão de se suicidar aos seus colaboradores mais próximos, incluindo um dos líderes mais proeminentes do regime nazista, Hermann Göring. Naquele momento, Göring, consciente da inevitável queda do regime nazista, decidiu agir em conformidade. Por isso, o comandante em chefe da Luftwaffe, em um movimento que foi interpretado por Hitler como uma traição, enviou um telegrama ao Führer pedindo permissão para assumir o controle do Reich, caso Hitler não pudesse continuar governando. Em sua mensagem, Göring afirmava que estava agindo no interesse do país e que seu objetivo era assegurar uma transição ordenada de poder em um momento crítico para a Alemanha. No entanto, Hitler viu o telegrama como uma tentativa de Göring de usurpar sua autoridade e tomar o controle do país. Em resposta, destituiu Göring de todos os seus cargos e títulos, expulsou-o do partido nazista e ordenou sua prisão. Após a rendição da Alemanha em maio de 1945, Hermann Göring foi capturado pelas forças aliadas. Göring tentou evadir a captura e fugiu para o sul da Alemanha. No entanto,
Em 6 de maio de 1945, entregou-se às tropas americanas perto de Rastatt, na Baviera. Foi preso e colocado sob custódia aliada. Após sua captura, Göring foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade e foi um dos principais acusados nos julgamentos de Nuremberg, um tribunal militar internacional estabelecido para julgar os líderes nazistas. Durante os julgamentos, foi condenado à morte e, em 15 de outubro de 1946, um dia antes de sua execução programada, Hermann Göring decidiu evitar a forca ingerindo uma cápsula de cianeto que havia escondido. Morreu em sua cela na prisão de Nuremberg. A situação na Alemanha no início de 1945 era desesperadora, com o país à beira do colapso total e as forças aliadas avançando rapidamente do oeste e do leste. Hitler se retirou para seu bunker em Berlim, consciente de que a batalha pela cidade seria a batalha final da guerra. Enquanto isso, Hermann Fegelein, um oficial das SS e cunhado de Eva Braun, a esposa de Hitler, abandonou seu posto no Führerbunker, aparentemente decidido a não participar do que considerava um pacto suicida. Peter Högel, subcomandante do Reichssicherheitsdienst, foi enviado para procurar Fegelein. Eles o encontraram em seu apartamento em Berlim, onde ele estava se preparando para fugir para a Suécia ou Suíça. Foi preso e encontrado em posse de uma quantidade significativa de dinheiro em espécie e joias, algumas das quais pertenciam a Eva Braun. Além disso, foram descobertos documentos que implicavam as tentativas de negociações de paz de Heinrich Himmler com os aliados ocidentais. Hitler, ao tomar conhecimento desses acontecimentos, enfureceu-se e ordenou a prisão de Himmler, sentindo uma conexão entre o desaparecimento de Fegelein e a traição de Himmler. Fegelein foi levado de volta ao Führerbunker, onde foi interrogado sobre os planos de Himmler. Diante da recusa de Fegelein em cooperar e seu estado de embriaguez, Hitler ordenou que ele fosse despojado de seu posto e transferido para um grupo de combate para demonstrar sua lealdade na batalha. No entanto, a história da morte de Fegelein está cercada de discrepâncias. Alguns relatos sugerem que ele foi executado no jardim da chancelaria do Reich em 28 de abril, enquanto outros afirmam que ele foi submetido a um conselho de guerra e posteriormente executado por um membro do Sicherheitsdienst naquela mesma noite. Em setembro de 1943, Hanna Solf, viúva de Wilhelm Solf, ministro das colônias sob o imperador Guilherme II e ex-embaixador da Alemanha no Japão, foi implicada no Círculo de Solf, um movimento intelectual antinazista de Berlim. Em um chá cujo anfitriã era Hanna Solf, foi incluído no círculo íntimo um novo membro, um médico chamado Paul Rexer, que se revelou ser um agente da Gestapo. Este fato infeliz ocasionou o colapso da Organização de Inteligência Militar Alemã, Abwehr, juntamente com o chefe de inteligência do exército alemão, Wilhelm Canaris. Os integrantes do Círculo de Solf fugiram, mas todos foram capturados em 12 de janeiro de 1944 e executados, exceto Hanna Solf e sua filha. Entre os mortos estava Otto Kipp, que tinha conexões com a Abwehr. O casal Erich Vermehren e Elisabeth Vermehren, ambos agentes da Abwehr designados para Istambul, foi urgentemente convocado ao escritório da Gestapo em Berlim, mas temendo por suas vidas desertaram e se entregaram a OS britânicos. Os nazistas acreditaram erroneamente que os códigos de inteligência da Abwehr haviam sido entregues a OS aliados. Himmler informou o mais rápido possível a Hitler, que já havia perdido a confiança em Canaris. Em 18 de fevereiro, foi decretado o fim das atividades da Abwehr e Canaris foi relegado a um posto de segundo plano no Ministério da Propaganda. Isso privou os conspiradores prussianos de uma inteligência própria, mas acelerou os planos para acabar com Hitler. Após a tentativa falha de assassinato contra Hitler em julho de 1944, Canaris foi detido pessoalmente por Walter Schellenberg da SS e colocado sob prisão domiciliar. Himmler, seu inimigo, persuadiu Hitler a executá-lo. Canaris foi levado ao campo de concentração de Flossenbürg, onde foi humilhado pelos guardas da SS. Em um tribunal militar presidido por Otto Thorbeck da SS, Canaris foi condenado à morte junto com outros conspiradores, incluindo o general Hans Oster, o general Karl Sack, Ludwig Gere
e o pastor Dietrich Bonhoeffer foi enforcado em 9 de abril de 1945 por guardas da SS e seu corpo foi incinerado. Seus subordinados Erwin Lahusen e Hans Bernd Gisevius testemunharam no julgamento de Nuremberg sobre a oposição de Canaris a Hitler. Lahusen informou sobre uma conversa entre Canaris e o general Wilhelm Keitel, onde ele o advertia de que o exército alemão era responsável pelas atrocidades na Polônia, ao que Keitel respondeu que eram ordens de Hitler. Keitel foi condenado à forca em Nuremberg.